Olá, como estão? Hoje eu vim aqui falar de uma pergunta que surgiu na aula, na formação, nessa semana, que uma aluna fez uma pergunta interessante. Ela perguntou assim: Mas, Fernando, afinal, o que vem primeiro, a pessoa ou a EP, né? A estrutura de pensamento? Essa pergunta é interessante, uma pergunta filosófica, dentro do campo da ontologia, sobre a existência das coisas, né? Não é uma pergunta diretamente terapêutica, mas pode ajudar, né, após a reflexão, como o terapeuta ou a terapeuta pode abordar o fenômeno que aparece frente a ele. Ele está frente a uma IP ou ele está frente a uma pessoa? E se está na frente de ambos, qual vem primeiro? Bom, vou tentar responder essa pergunta não de forma direta, porque além de ser filósofo, eu sou um filósofo. Então, antes de tentar chegar a uma possível resposta ou possível hipótese de resposta, é preciso que demos uma volta com o pensamento em alguns caminhos. E eu vou usar aqui, para tentar dar uma dessas respostas, a minha resposta que eu penso em relação a isso, o Lévi-Strauss, né, o antropólogo Lévi-Strauss, e vou ler aqui para vocês algumas partes do livro dele que pode ajudar a responder essa questão. Então, deixa eu pegar aqui o livro dele. O livro dele é Antropologia Estrutural, e no capítulo sobre a, a noção de estrutura em etnologia, ethnos em grego, tem a ver com povo, com reunião de pessoas, né, cultura. Então, a etnologia vem dessa palavra ethnos, em grego, que é o estudo das culturas, do social, na reunião de pessoas, por aí, né? E nesse capítulo, nesse livro sobre antropologia estrutural, sobre a questão do método, fala Lévi-Strauss, escreve Lévi-Strauss. O princípio fundamental é que a noção de estrutura social não remete à realidade empírica, e sim aos modelos construídos a partir dela. Fica assim aparente a diferença entre duas noções tão próximas que muitas vezes foram confundidas, isto é, estrutura social e relações sociais. As relações sociais são a matéria-prima empregada para a construção de modelos que tornam manifesta a própria estrutura social, que jamais pode, portanto, ser reduzida ao conjunto das relações sociais observáveis em cada sociedade. As pesquisas de estrutura não reivindicam um campo próprio entre os fatos de sociedade. Constituem antes um método passível de ser aplicado a diversos problemas etnológicos e se apresentam a formas de análise estrutural utilizadas em diferentes campos. É, portanto, um modelo epistemológico. O modelo estrutural, para Lévi-Strauss, é um modelo epistemológico. Já vamos comentar sobre isso. E aqui, mais adiante, ele coloca algumas condições que esse modelo epistemológico estruturalista deve ter. Alguns nos interessam. Uma estrutura apresenta um caráter de sistema, consiste em elementos tais que uma modificação de qualquer um deles acarreta a modificação de todos os demais. Isso bem como a filosofia clínica coloca em sua metodologia. As propriedades indicadas acima permitem prever que modo reagirá o modelo em caso de modificação de um de seus elementos. O modelo deve ser de tal modo construído que seu funcionamento possa dar conta de todos os fatos observados, aqueles que aparecem. A observação, há dois níveis nisso, né? Ele vai reiterar. A observação dos fatos
e a elaboração de métodos que permitam utilizá-los para construir modelos jamais devem ser confundidas com a experimentação por intermédio dos próprios modelos. No nível da observação, a regra principal, a única, poder-se dizer, é que todos os fatos devem ser precisamente observados e descritos, e não interpretados, sem permitir que pressupostos teóricos lhe alterem a natureza ou a importância daquilo que aparece. Essa regra implica uma outra, como decorrência. Os fatos devem ser estudados em si mesmos e também em relação ao conjunto. Mais adiante do livro, ele vai falar uma frase que também nos interessa e que pode responder a essa questão. Vou achar aqui. Muito bem, ele vai dizer assim: quais são os fatos? Dissemos que, mesmo para um estruturalista, essa é a primeira pergunta a ser respondida e comanda todas as demais. Muito bem. Então, o que quer dizer, né? Qual a tradução para a filosofia clínica que ela pode ter a partir do que Lévi-Strauss nos traz aqui? Primeira diferenciação. A estrutura social e as relações sociais. Ou seja, a noção de estrutura social não remete à realidade empírica. A estrutura social é um modelo epistemológico que se usa para compreender as relações sociais empíricas, os fatos. Só existe uma estrutura de pensamento a partir da pessoa. E essa existência da estrutura de pensamento, ela é um modelo epistemológico para a compreensão daquilo que estamos observando, para podermos descrever aquilo que aparece. Os fatos observados em terapia é a narrativa, é a representação de mundo que cada participante traz da sua própria história. Uma coisa são os fatos que ele traz, o que aparece para nós a partir da narrativa, e a outra são os modelos que são construídos a partir disso para a compreensão do que aparece. Sem essa compreensão, não temos como ter uma construção compartilhada. E essa compreensão se dá através de uma descrição daquilo que aparece. O modelo estrutural serve para uma forma de descrever de forma compreensiva aquilo que aparece pela narrativa do partilhante. Então, a existência de uma estrutura de pensamento está condicionada à pessoa. Aquela pessoa que está lá na frente, a narrativa e a experiência, a narrativa de experiência, visão de mundo, que aquela pessoa nos traz em sua narrativa de primeira pessoa. Então, para mim, o estruturalismo nada mais que um modelo teórico que só existe em função da compreensão do terapeuta daquilo que aparece fenomenologicamente na narrativa do partilhante e da partilhante. Então, a existência da estrutura de pensamento, ela é uma existência sub a pessoa, né? Ela está submetida, ela está vinculada em segundo plano à existência da história da pessoa e de como ela narra. Então, para mim, essa é a questão fundamental. Uma das questões. Então, a estrutura de pensamento está vinculada como um modelo epistemológico, mais um, de abarcar o fenômeno humano. Assim penso que é o inconsciente, que são os conceitos psicanalíticos, psicológicos, são modelos conceituais, epistemológicos, para abordar aquilo que aparece. O problema, que eu já falei para vocês várias vezes, é que eles interpretam aquilo que aparece. Dão um sentido próprio das suas próprias significações àquilo que aparece. E não respeitam o significado daquilo que aparece.
que é a primeira condição ali que o Levi-Strauss coloca como a diferenciação entre os fatos e o modelo. O modelo não tem que melhorar, o modelo não tem que corrigir. Se há disparidade entre o modelo e os fatos, a pergunta que ele diz ali é quais são os fatos? É o modelo que tem que se adequar aos fatos. E jamais os fatos se adequar aos modelos, que é o que todas as outras pesquisas fazem. Fazem os fatos se adequarem aos modelos. Nesse sentido, há uma corrupção dos fatos. Porque toda significação e interpretação é a atribuição de um sentido daquilo que não está ali dado de primeiro, mas a atribuição de um sentido externo ao que, ao que apareceu. A filosofia clínica, não. Nós, se tivermos disparidades, quem vai validar se o nosso modelo de compreensão está certo é o próprio partilhante. Nós vamos descrever o que estamos percebendo e ele vai dizer, cara, faz sentido. Olha só, falando, não faz sentido nenhum esse negócio. Ah, não, mas você tem que se adequar ao que eu estou vendo aqui. Não, né? Isso quem faz é a psicanálise. Nós não. Não temos que pedir para o partilhante se adequar a nada. E não tem que caber em nenhuma caixinha, nenhum conceito nosso. Até porque os nossos conceitos, em estudo de pensamento, são vazios, são formais. Vão ser preenchidos de acordo com o sentido e significado, jogos de linguagem, interpretação do ou da partilhante, não nossos e nem do método, e nem da cabeça do Lúcio, e nem da cabeça do terapeuta, do Lúcio Pachter, né? E nem da cabeça do terapeuta. Então, o modelo é sempre secundário. Nós podemos errar na descrição do fenômeno. Ouvimos mal, percebemos mal. Ah, mas é que o partilhante também não ajuda, ele fala de forma desorganizada. Não interessa, os profissionais somos nós estudamos, nós somos profissionais terapêuticos, nós nos formamos, fizemos cursos, continuamos estudando, escrevemos livros, lemos. Não existe formação para ser partilhante, mas existe formação para ser terapeuta. Então, o terapeuta é o único que tem que cuidar, é o único que erra nesse sentido. Se eu chegar a uma descrição fenomenológica do que aparece, descrever isso verbalmente para o meu partilhante, e ele disser que não faz sentido, eu errei. E tenho que assumir isso e tentar melhorar o meu modelo. Algo deu errado comigo, na minha percepção enquanto terapeuta. E não na narrativa dele. Ele não tem que errar nem que acertar, ele tem que dizer aquilo que ele quer, pode ou consegue dizer naquele momento. Então, essa é uma questão fundamental, né, para a filosofia clínica, nesse modelo epistemológico da EP, da estrutura de pensamento. Ela existe somente como modelo epistemológico, uma técnica para compreendermos o que aparece e podermos nos equiparar ao que aparece no mesmo jogo de sentido e significado que o partilhante nos deu enquanto aparece. Ok? Uma segunda questão que eu acho que vale a pena tocar aqui é que é muito importante saber que esse modelo epistemológico que nós usamos, e vou dizer também para vocês os outros modelos de outras terapias, seja o inconsciente, seja em Jung, seja em Lacan, seja as outras formas de abordar o fenômeno humano, outros conceitos, outras metodologias, como inconsciente coletivo, ou como outros paradigmas de tentar acessar o fenômeno humano, os arquétipos, por exemplo, eles, além de serem modelos epistemológicos, e deveriam manter a fidelidade aos fatos e ao real que está no outro, eles não são entidades existentes no mundo. Não são substâncias aristotélicas, no sentido de que têm uma existência própria. Eu não enxergo EPs andando por aí. Eu não enxergo estruturas de pensamento tendo relações. Eu enxergo pessoas. Assim como eu não enxergo inconscientes, assim como eu não enxergo arquétipos, assim como eu não enxergo outros modelos epistemológicos de abordagem ao fenômeno humano. Eles simplesmente são metáforas.
Mas é muito importante, eu tento deixar isso muito claro na formação, que apesar de, às vezes, a gente falar dessa forma, a gente fala, né? Pedagogicamente, didaticamente, naturalmente falamos, nossa, o meu tópico pré-juízo não me deixa fazer isso. Eu tenho um prejuízo muito forte, o meu tópico proíbe que eu faça isso. É óbvio que eu não tenho um tópico que me proíbe a nada. Ele não faz nada. Não existe um tópico meu que proíbe nada. Não tem o meu tópico comum, mundo parece, que permite que eu faça alguma coisa ou não me permite. Esse é meu tópico em atuação. Não, não é, sou eu em atuação. Isso é uma maneira de falar metafórica. Nós temos que ter a clara noção de que não existe tópicos fazendo nada por mim, que não tem um inconsciente pulsando dentro de mim, que não existe arquétipos ou inconscientes coletivos forçando eu a ser dessa forma ou de outra. Isso são modelos epistemológicos e não tem existência própria. São abstrações metafóricas para dar conta de uma parte do real que precisamos usar certos mecanismos epistemológicos. Mas isso não é real. É que nem aquela frase, o cérebro pensa, o cérebro decide, o cérebro sente. O cérebro não faz nada disso. Somos nós, como um todo, que fazemos isso. Com o nosso cérebro. Então, nós temos que ter muito cuidado, e eu falo isso em aula, né? E também me remeto a estudo de pensamento, né? Estudo de pensamento da pessoa tem essa característica, então, a estudo de pensamento permite ou não permite que essa pessoa consiga ou não consiga ter certos modos de ser. É a maneira de falar, isso não existe, isso é uma metáfora. Nós temos que ter muita clareza de que isso é uma metáfora. Senão a gente vai tratar metáforas como entidades e vamos colocar as pessoas em segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro a teoria, depois o modelo, depois a existência do modelo, e assim vamos criando as entidades, vamos multiplicando seres que não existem na realidade como substâncias. Sabemos que Papai Noel não existe, sabemos que o Coelhinho da Páscoa não existe, sabemos que a Fada Dente não existe. Usamos metaforicamente, com os símbolos culturais, para algumas funções educativas e festivas, seja lá o que for, nós temos a clara certeza de quando falamos o pé do morro, que o morro não tem um pé. Mas nós falamos, estamos aptos a falar e tudo bem, nos compreendemos, mas temos que ter uma noção um pouco mais clara nesse papel existencial terapêutico. Não podemos criar entidades, substâncias existentes aristotélicas, os cias, que andam por aí como se elas existissem de verdade. Não. Estudo de pensamento não existe. Ela não anda por aí, eu não vejo uma estrutura de pensamento, não pego, não toco. É um modelo conceitual abstrato, metafórico, para dar conta de um fenômeno humano singular, amplo, rico. E, para mim, é o melhor modelo até hoje, inventado, que foi pelo Lúcio Pacta, de abordar o fenômeno humano de uma forma ampla, irrestrita, respeitosa, libertária, de definições estanques e caixinhas e prateleiras, onde as pessoas têm que encaixar nas teorias para depois serem vistas como pessoas em segundo ou terceiro lugar. Primeiro a teoria, primeiro o psicanalista que fez a teoria, depois seu modelo epistemológico, aí depois o terapeuta e por último o, o cliente, né? Porque na psicanálise as coisas têm clientes. Não, a filosofia que nem quer inverter esse processo. Primeiro a pessoa. Depois o modelo epistemológico que dê conta dos fatos de quem elas são. E só a partir daí é que entra o terapeuta. O terapeuta é o último na jogada, é o menos importante. A metodologia é mais importante que o terapeuta nesse sentido. Porque se ele desrespeitar a metodologia, ele vai aplicar um modelo corrompido de filosofia clínica, que não vai mais ser filosofia clínica, para compreender o fenômeno humano partilhante. Então, acho que essa é uma resposta ampla, né, dessa pergunta muito interessante que essa aluna fez em aula, uma pergunta ontológica, né, dentro da parte da filosofia. E para mim, né, a resposta é por aí, para mim, né? Não há estudo de pensamento é um modelo epistemológico de compreensão do fenômeno humano, mais um deles.
porém muito diferenciado dos outros, principalmente da psicanálise. Da psiquiatria nem se fala. A psiquiatria não tem método. Né? Então, porque é uma fantasia, com Papai Noel. Mas, dentro das terapias que se preocupam com a terapia da linguagem da fala, a filosofia clínica, para mim, está destacada de todas as outras, no sentido de ter uma metodologia capaz de respeitar e liberar a pessoa que ali se expressa de uma forma muito ampla, respeitosa e libertária para si mesma, né? Através do modelo estruturalista de compreensão e da descrição daquilo que aparece, sendo que aparece sempre mais importante, daquilo que o terapeuta pensa ou do que a metodologia possa dizer, até porque a metodologia é formal e não diz nada. Ela só compreende, é uma metodologia compreensiva. E no segundo momento, que isso é uma metáfora, é uma abstração. Não é uma entidade, não é uma substância aristotélica, como Cia, ela é apenas uma forma de enxergar o fenômeno humano e cuidado para não darmos a essas metáforas uma vida própria a ponto de passarem à frente em importância do próprio fenômeno humano que está ali narrando a sua historicidade. Acho que é isso. Se gostaram do vídeo, por favor, quiserem dar like, comentar, sempre vale a pena, e também compartilhar para ajudar o YouTube a divulgar cada vez mais a mensagem da filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.